na leitura corporal fala das dores que a gente vivencia, que são as dores mais fortes, de acordo com determinados traumas da gravidez até os 7 anos de idade. Então, se a gente pegar a minha gravidez, que eu já contei, que foi uma coisa muito difícil, meu parto, pego bem na dor do esquizoide. A dor do esquizoide é a rejeição. Então, a gente tem isso muito forte dentro da gente. A gente não quer se sentir rejeitado de jeito nenhum. Então, para mim, doeu muito isso. E eu fiquei assim, sem chão. E foi como uma amiga me falou sobre a apometria, que era uma terapia. E aí eu fui e falei assim, uai, interessante, qualquer coisa que me chegar agora nesse momento para me aliviar essa dor vai ser muito bom, né? Então eu já liguei para a terapeuta, já marquei uma apometria com ela e foi um processo revolucionário da minha vida. E no dia que eu fiz a apometria, depois que terminou a apometria, o meu corpo ele vibrava inteiro e era a distância, principalmente o meu útero, assim, a área do meu útero, e daí eu já comecei a sentir muita leveza, uma leveza muito maior daquela angústia que eu tava. Então deu para eu perceber muito nitidamente o tanto que a apometria tinha sido boa para mim. E eu acabei desse processo todo meio que me viciando na apometria. Eu queria fazer a apometria toda semana, se deixasse. Só que eu era estudante, também não tinha dinheiro para ficar pagando a apometria. Então, eu lembro que uma vez a minha terapeuta aumentou, ela cobrava R$100, aí do nada ela aumentou para 160 e R$100 já estava tão difícil para mim, mas tão difícil, que eu falei assim, não gente, eu tô tirando aqui da minha casa, da minha comida para ficar fazendo apometria, isso não tá certo. Eu falei assim, não, eu tenho essa capacidade de fazer a minha própria limpeza. E eu sentia isso dentro de mim. Eu já estava assim no processo de meditação, do yoga. Eu falei assim, não vou fazer mais essa apometria e vou entrar aqui afinco nas orações, na meditação, vou pegar áudio de autoapometria na internet. E aí eu fui fazendo as autoapometrias, fui fazendo as minhas meditações, as minhas orações, e eu vi que eu fui conseguindo. Eu vi que aquilo foi funcionando, eu fui conseguindo manter a minha energia, a energia da minha casa limpa. E foi um processo muito lindo, assim. Foi nesse mesmo processo também que eu conheci aquela treinadora mental, não sei se vocês conhecem, que chama Elaine Ourives. Eu recomendo todo mundo pesquisar e seguir, porque ela tem uns conteúdos muito legais e foi embasado nesse conteúdo, nessas descobertas que eu fiz através desse processo de acompanhar a Elaine Ourives, que eu vou também trazer aqui hoje. É a informação mais importante, que pode ser mais importante para a sua vida, assim como foi para a minha. Então aí eu conheci essa terapeuta e eu fiquei noites, dias e noites a fundo, assim, consumindo os conteúdos dela, teóricos, as meditações. Eu lembro que eu fazia meditação de 2, 3 horas na madrugada, às vezes quando eu não conseguia dormir. Na época, né, ela distribuiu uma quantidade riquíssima, assim, de conteúdo gratuito. Aí esses dias eu tava olhando no site dela, um curso de Ho Oponopono que eu fiz com ela lá, hoje ela tá cobrando R$500. Na época o curso era gratuito, assim, então eu tive essa oportunidade de poder acessar esse conteúdo. E foi isso, assim, aí eu fui me recuperando aos poucos, virei uma grande chave na minha vida, que é a chave que eu vou contar aqui para vocês hoje. Entendi que cada crença que eu carregava, cada pensamento, cada emoção, me levavam a pequenos passos que fizeram com que eu vivesse tudo que eu vivenciei.
Eu comecei a tomar as rédeas, às vezes, da minha vida, limpar minha própria energia, fazer minhas orações, aprofundar nos estudos. Foi aí que eu conheci a física quântica, conheci também a programação neurolinguística, fiz e estudei inúmeras constelações familiares, fortaleci esse trabalho que eu já vinha fazendo com círculos de mulheres, também iniciei um curso de Reiki. Então, mentalmente e emocionalmente eu fui me fortalecendo ali, mas ainda assim tinha algo que me incomodava bastante, que era os problemas do útero que eu contei para vocês no início, né? Que nessa época eu já estava com inflamações crônicas, ficava mais com inflamação no útero e com dor do que sem. Então eu tirei o DIU, ainda assim não adiantou e as dores não paravam, tive diversas crises, fui em diversos médicos, ginecologista, tirei ultrassom. Eu lembro que uma dorzinha que eu tinha no lado esquerdo ainda conseguiu diagnosticar, que era um pequeno cisto, mas a outra dor do outro lado, e que perdurou, não teve nem diagnóstico. Então eu sofri muito com isso e foi quando eu conheci uma amiga que ela é representante da Miranda Gray no Brasil. Para quem não conhece, a Miranda Gray é uma inglesa que trabalha com as bênçãos mundiais do útero. E depois de participar de um curso dela em São Paulo, de Mumada, para terapeuta abençoadoras de útero, eu lembro que deu um salto revolucionário assim na cura do meu útero. Para vocês terem uma ideia, nesse mês, isso nunca tinha acontecido comigo. Nesse mês que eu fui fazer o curso, eu menstruei 3 vezes em um mesmo mês. E uma das vezes foi justamente no primeiro dia do curso. Foi uma coisa tão energética, foi no primeiro dia do curso. Então veio como uma limpeza mesmo. E depois disso, de ter saído desse curso, eu não tive mais inflamações. Mas ainda assim, eu senti algumas dores assim pontuais, principalmente quando eu fazia muito exercício físico. E aí eu vi que tinha alguma coisa para ser trabalhada ali ainda. Então eu continuei com as bênçãos do útero, voltei, continuei fazendo círculos de mulheres, via que tinha bastante evolução assim, mas ainda tinha alguma coisinha ali. Então eu saí para procurar mais respostas, assim, de encontrar realmente a cura do meu útero. E quando eu estava nesse processo de procurar algumas respostas, que eu encontrei uma terapia que chama Ioni Egg. Não sei se vocês já ouviram das Ioni Eggs, mas para quem não sabe, elas são ovos de cristais que são milenarmente introduzidos por mulheres tanto chinesas quanto mexicanas na vagina. Para quem não sabe, os cristais eles têm um grande potencial curativo por causa da luz mesmo, da radiação que emitem a composição das moléculas ali dos cristais. Então, para vocês terem uma ideia da força dos cristais, eu estudei a fundo a questão dos cristais e quando eu sentia dores muito crônicas, muito profundas, eu colocava um conjunto de cristais só em cima do meu útero, assim, ó, e a dor passava na hora, era instantâneo, assim. Então, para mim, marcou muito também esse poder dos cristais. E o ovo que eu utilizei nessa época, a pedra que eu utilizei, eles chamam de obsidiana negra. E qual que é a função dessa obsidiana negra? É justamente tirar do subconsciente o que você não está vendo. Essa história é tão interessante, gente, vocês vão ficar horrorizados. E aí eu comecei a utilizar essa pedra. E quando eu utilizei essa pedra, as minhas inflamações no útero começaram a voltar.
E ao mesmo tempo que elas foram voltando, eu comecei a ter sonhos muito reais e impressionantes. E eu sonhava com a minha mãe e sonhava assim que a gente brigava, mas era tanta raiva. A gente brigava de se bater uma na outra mesmo. E era todos os dias eu pôr a pedra, eu sonhava que eu estava brigando com a minha mãe. Como a pedra fez com que as inflamações voltassem, começassem a voltar, eu parei de utilizar. Mas para mim ali, aquela mensagem ficou muito clara, que eu precisava trabalhar questões profundas ainda, coisas que não estavam na superfície, que eu não estava vendo, mas que estava afetando a saúde do meu útero e a saúde da minha vida em geral. Porque na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre as constelações familiares. Nessa filosofia das constelações familiares, a mãe tem total relação com a nossa prosperidade na vida. E assim, prosperidade não é só uma questão financeira. Prosperidade é como que a gente se dá em todos os nossos âmbitos, no relacionamento, no financeiro, no nosso profissional. A mãe traz isso muito forte na nossa relação com a mãe e com o nosso profissional. Quanto que a gente é realizado com o nosso profissional. Depois disso, depois dessa mensagem aí da obsidiana negra, eu comecei a fazer exercícios sistêmicos com a minha mãe todos os dias. Então, todos os dias eu ia dormir fazendo meditações de perdão, meditação emanando amor e perdoando e tomando essa força da minha mãe. E aí, à medida com que eu ia fazendo essas meditações, o útero ia ficando cada vez melhor, de uma forma muito impressionante, né? E foi aí também que eu comecei a estudar sobre a psicossomática e a metafísica da saúde. E aí eu fui entender, né, essas relações do social, as relações do mental, do emocional com os nossos problemas físicos. Mas eu ainda não estava satisfeita ainda. O útero ele ainda não tinha curado 100% e eu sabia que tinha mais alguma coisa para ser trabalhada ali. Foi quando também eu fui fazer uma outra terapia que chama Aquarrara, que é quando o terapeuta te pega numa água bem quentinha, te põe um negócio assim, ó, e te afunda na água. Começa a fazer uns movimentos, uma terapia muito interessante. Quando eu fiz essa terapia, eu tive um acesso muito lindo. Qual que foi esse acesso? O acesso é que para eu curar de vez o meu útero, eu precisava olhar para como eu estava tratando o meu corpo e eu precisava destravar o meu corpo. E esse processo de destravar o corpo está muito relacionado com ser a gente mesma, com andar relaxada. Então, todo aquele processo que eu contei para vocês de um histórico de abuso, de um histórico de masculinização, eu fui enrijecendo o meu corpo, eu fui enrijecendo, colocando máscaras assim, máscaras no meu corpo, máscara na minha feminilidade, e fui cada vez mais enrijecendo ali, e eu vi que eu precisava ser eu mesma. Eu precisava relaxar e ser eu mesma. Essa foi a mensagem. Então, por mais que eu já estava ali naquele processo de autoconhecimento profundo, que eu já estava trabalhando muito profundamente as minhas questões, eu ainda tinha muitas questões a mais para trabalhar. E foi quando eu comecei a dançar, comecei a soltar o meu corpo de algumas formas alternativas que eu achei ali naquele momento. E aí, depois que eu entendi todo esse processo,
meu útero simplesmente não teve mais nada. Hoje ele não me atrapalha em mais nada. A gente nem diagnosticou o que foi o problema, mas só através da metafísica da saúde, da psicossomática, entender o que o útero estava ali querendo me dizer, eu já consegui alcançar a remissão dessa doença que eu nem sei qual é. E esse processo meu com o útero foi muito lindo, porque, na verdade, todo esse processo ele me embasou para que eu me tornasse uma terapeuta. E o meu processo de terapia, eu simplesmente uso as chaves das grades onde eu estava presa para ajudar outras mulheres a trabalhando com a aceitação, com a relação não só com a mãe, mas com a relação com a família toda de uma forma sistêmica. E é isso que eu faço hoje em consultório. Eu ajudo as pessoas através de todas essas terapias e de algumas mais que eu vou falar mais para frente, a conseguirem alcançar realmente as remissões das suas doenças, assim, né, de um nível mais profundo. Quando eu descobri a psicossomática e a metafísica da saúde, eu já tinha passado pelo processo de cura do útero, basicamente. Então aí que eu achei mais incrível ainda, porque quando eu li ali quais os significados que tinham para a psicossomática, para a metafísica da saúde, as doenças do útero, foi que eu vi que eu trabalhei aquilo tudo ali que estava falando instintivamente. Falando um pouquinho para quem não sabe, está ficando um pouco confuso quando eu falo de psicossomática, mas é uma ciência que integra de várias especialidades assim da medicina, e ela estuda os fatores sociais, mentais e emocionais que atingem diretamente o nosso corpo físico, os processos orgânicos do nosso corpo físico e o nosso bem-estar como um todo. E a metafísica da saúde, ela é uma ciência também, mas é algo muito mais antigo, que os antigos já falavam, tem dor aqui, é isso. E a gente sempre achou que era um conhecimento empírico, que era um conhecimento que os antigos tiravam do sovaco, né? E que hoje a gente tem a psicossomática aí para dar validação a esses conhecimentos. Então, a metafísica da saúde, ela nada mais é que um resultado de determinados padrões de comportamento, pensamento, sentimento na nossa saúde física. E que veio depois a ciência da psicossomática comprovar várias coisas que a metafísica da saúde já estava trazendo através de vários estudos. Igual eu falei, eu achei curioso porque quando eu descobri as causas das doenças do útero, instintivamente eram as mesmas causas que eu vinha trabalhando lá atrás. E paralelamente a essa história, assim, logo depois que eu voltei também do curso da Miranda Gray de São Paulo, eu pude também tomar essa decisão na minha vida de ajudar outras mulheres em consultório, igual eu falei, e aí eu tive a ideia de abrir um espaço terapêutico aqui em Diamantina, na minha cidade. E aí eu comecei a ajudar outras mulheres e fui me fortalecendo ainda mais, a gente foi fortalecendo com os círculos. Depois eu fiz o curso da apometria, que foi aquela primeira terapia que me ajudou lá no começo, que eu contei para vocês. Aí fiz curso de florais de Bach, fiz alguns outros cursos também. Fiz um curso para professora de yoga, para poder dar aula de fato. Já era uma prática que eu vinha no autodidatismo, mas aí eu pude realizar esse sonho. E aí, quando veio esse processo da pandemia, eu resolvi passar esse trabalho todo para o online, entendendo que a maioria das terapias que eu utilizava ali também, elas podiam tranquilamente ser utilizadas à distância. Então, aí, a graça da tecnologia também que a gente tem hoje. E aí,
por que que eu contei essa história para vocês? Toda essa história longa que eu tô contando. Para vocês poderem ver que independente de onde vocês estiverem, da infância que vocês tiverem, da situação familiar que vocês tiverem, das condições, vocês são capazes também de mudar a vida de vocês, sabe? Assim como eu fui. Eu fiz esse caminho sozinha, então foi um caminho muito longo, sozinha e pior, sem dinheiro, porque quando você tá sozinha, você ainda paga um curso, paga uma terapia e tal, e eu fiz esse caminho basicamente sozinha. Então, hoje eu considero que eu consegui conquistar uma vida plena, onde eu me sinto plena da minha saúde, plena das minhas emoções, plena da minha relação com minha mãe. Com toda essa história que eu contei para vocês, eu olho para minha mãe hoje com um pleno sentimento de gratidão, perdão, aceitação, sabe? E lá do fundo, entendendo mesmo que cada um tem as condições que tem, assim, que ninguém é culpado por isso e que a gente vivencia o que a gente quer, o que a gente precisa aprender para a nossa vida. Então agora eu vou passar aí um pouquinho, depois dessa longa história, um pouquinho desse conteúdo que eu acho que vai ajudar vocês muito, assim como me ajudou a revolucionar mesmo a minha vida. Foi quando eu descobri essa coisa que eu vou contar para vocês que a minha vida começou a mudar de pau para cavaco, como se diz. O que eu quero falar aqui com vocês hoje é um pouco de ciência mesmo, uma ciência que traz muito embasamento da espiritualidade, que é a física quântica, né? Então, para quem não sabe, a física quântica é uma ciência que estuda as mini partículas, estuda os átomos e as subpartículas atômicas também. Essa ciência ela começou, foi no início do século XX agora. Então ela é uma ciência relativamente nova. E essa teoria ela teve como um dos precursores aí principais o Albert Einstein, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Ele, dentre outras teorias, ele que descobriu a relatividade, né? Para quem não sabe, a teoria da relatividade, ela mudou totalmente a nossa noção de tempo e espaço. Einstein descobriu e comprovou cientificamente que o tempo e o espaço eles estão correlacionados. Quanto mais você tem um, menos você tem outro. Uma coisa interessante também que ele conseguiu comprovar é que o meu tempo é diferente do seu tempo. O tempo é relativo. E outra coisa muito interessante também que ele concluiu nessa teoria da relatividade é que quanto mais em movimento você está, o tempo passa mais devagar. Então, quanto mais parado você está, fisicamente mesmo, parado, o tempo vai passar mais rápido.